Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus, que nunca falha, que é maravilhosa, que nos orienta, que nos dá o caminho certo. Para isso a palavra de Deus, né? Está aí para nos orientar. Abra aí em Gênesis capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 19. Eu queria que você prestasse muita atenção na leitura da palavra de Deus. Diz o seguinte: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhes havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Dai dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Feche os olhos. Pai, louvamos o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Tua palavra é linda, Senhor. Tua palavra, ela nos orienta. Tua palavra nos dá caminhos. Ó Deus, e nós somos felizes, Senhor, de ter convicção daquilo que nós cremos. Ó Deus, porque a tua palavra nos deu essa orientação. Ó Deus, portanto, em nome de Jesus, que o Senhor esteja falando ao nosso coração. Eu me coloco à tua inteira disposição. Pai, eu quero que o Senhor, me use neste momento pela tua misericórdia. Eu me esvazio, Pai, para que o Senhor, o teu Espírito Santo, possa me encher. Que as palavras que saírem da minha boca sejam inspiradas pelo teu Espírito Santo. Senhor, que eu possa estar trazendo uma mensagem que edifique a minha vida primeiro, Senhor, mas a vida de todos os que estão aqui presentes e aqueles que estão muitas vezes ouvindo agora pela internet, ó Pai. Fala ao nosso coração. Deus, eu te peço isso na certeza que a tua presença está neste lugar
e nós vamos sair deste lugar revigorados, cheios de fé, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Todos conhecem a história de Abraão. Abraão é chamado o pai da fé. Ele foi chamado por Deus para que surgisse uma nação que Deus queria que fosse uma nação completamente diferente das outras nações. As nações, na sua grande maioria, adoravam falsos deuses, e Deus queria que essa nação fosse uma nação que o adorasse, que entendesse quem era Deus, que tivesse contato direto com Deus, que fosse grandemente abençoada por Deus. E nós vemos que Deus, de repente, chama Abraão. Abraão sai lá da sua cidade e vai formar essa nação. E a promessa de Deus é que dele viria uma grande nação. E passam-se os anos. Quando Abraão tem esse chamado, ele tinha 75 anos. E passam-se os anos e nada de Deus lhe dá um filho sequer. Como seria formada uma grande nação? Abraão certamente muitas noites foi dormir questionando isso, questionando a Deus, pensando se ele não tinha ouvido outra voz que não fosse a voz de Deus. Eu acredito que isso aconteceu porque muitas vezes acontece conosco, né? Quantas vezes a gente lê a palavra nos diz uma coisa e vão passando os anos e nada acontece daquilo que está escrito na palavra, e nós vamos enfraquecendo na fé, e muitas vezes o diabo coloca dúvidas no nosso coração. E Abraão era um homem como eu e como você, né? E que tinha certamente as suas dúvidas no coração, e nós vemos isso claramente. E aqui, nesse momento, exato momento que nós lemos esse capítulo, ele tinha recebido aquilo que Deus tinha prometido para ele, aquilo que ele tinha sonhado. Foram 25 anos, Abraão foi ter Isaac com 100 anos, 25 anos de espera pelo filho da promessa. Pensa bem, Deus te prometendo alguma coisa, e demorar 25 anos para isso acontecer, e de repente, acontece de Deus falar: olha, eu quero isso de volta. Eu te dei, mas eu quero de volta. É ou não é uma grande frustração? Com certeza que é no coração, foi no coração de Abraão, e ele deve ter pensado muitas coisas, mas nós vemos que ele obedeceu e foi até ali onde Deus tinha ordenado, no Monte Moriá, e leva o seu filho, e quando ele vai para sacrificá-lo, que ele vai com o machado ali para cortar o seu filho, para sacrificar o seu filho, o anjo brada e diz que ele não deveria fazer isso, que o mais importante já tinha sido feito, que era o que tinha sido feito no seu coração. E Deus olha o que está no nosso coração. Muitas vezes as provas vêm para que Deus mostre, não para a gente mesmo, mas para as pessoas que estão ao redor, quem é Deus, como Ele age, o cuidado que Ele tem com as nossas vidas. E certamente, esse ensinamento que foi dado às pessoas através de Abraão, eles não ficaram aqui na história, no passado. Isso foi ensinado a todo o povo de Israel, por isso ele é chamado pai da fé, e eles se lembram de Abraão, lembram de Davi como rei guerreiro, como um homem muitas vezes de fé, um amigo de Deus, mas Abraão é chamado o pai da fé. Tamanha a sua fé, a sua crença que Deus poderia fazer algo muito especial, né? Mesmo que seu filho morresse. Eu creio que Abraão pensava que Deus poderia ressuscitar o seu filho, porque Deus tinha uma promessa para a sua vida, e Deus é um Deus de promessa e que cumpre as suas promessas, e Abraão vinha tendo experiências com Deus ao longo da história. Mas eu queria trazer aqui, dessa história,
não só uma história contada, mas toda história da bíblica, ela tem no fundo ensinamentos para as nossas vidas. E talvez nesse texto, você ao ler, junto comigo aqui, Deus já começou a trazer algum ensinamento ao seu coração. Mas eu queria trazer alguns ensinamentos na vida aqui de Abraão, que são importantes para a nossa vida, para nós pensarmos como é que está a nossa vida. Como é que está a nossa vida? Será que nós temos pensado e agido como Deus gostaria que nós agíssemos? Será que tem sido assim? Ou tem sido diferente? Nós precisamos parar e refletir. A palavra de Deus é para isso, para a gente refletir. Não é para simplesmente eu trazer uma mensagem aqui. Se você sair deste lugar e não refletir na mensagem, eu poderia falar 5 minutos. Se você trazer uma frase para você e te levar a refletir, talvez é mais importante do que eu ficar falando aqui 2 horas e não levar a você uma reflexão. Então a palavra de Deus é isso, para a gente pensar, para a gente parar para pensar na vida, como nós estamos vivendo a nossa vida. E eu queria trazer alguns aspectos dessa história que são importantíssimos. E o primeiro aspecto que nós vemos aqui, quando Deus exige de Abraão que ele sacrifique o seu filho, o que Deus queria de Abraão? Simplesmente uma coisa: obediência. Obediência. Lá no Éden, o homem perdeu a sua condição de viver num lugar maravilhoso, onde tinha contato com Deus, todos os dias Deus vinha na viração do dia, conversava com ele, um lugar que não havia pragas, não havia morte. Pensa bem, gente, sem morte. Nosso último inimigo que Jesus Cristo venceu na cruz, graças a Deus, graças a Jesus, né? Mas é um inimigo terrível, que separa as pessoas, que trazem tristeza na vida das pessoas. E o homem perdeu tudo isso em função da desobediência. E Deus vem aqui fazer um teste com Abraão, porque o que Deus quer da gente realmente, nós que vamos morar no céu, a primeira coisa para a gente morar no céu chama-se obediência. Obediência. Sabe por quê? Porque as pessoas desobedientes, elas perderam, sempre perdem. Satanás foi desobediente e perdeu o céu. Adão e Eva foram desobedientes e perderam o Éden. E as pessoas desobedientes, elas vão perder a sua vida eterna com Deus. Vão perder a sua vida eterna com Deus. Mas aqui nós vemos que o que Deus quer da gente é obediência. A nossa vitória, a nossa bênção, Deus traz aqui, revela de novo: Abraão, porque você me obedeceu nos últimos versículos aqui do 17 em diante, olha, eu vou te abençoar, eu vou multiplicar, vou fazer de você uma grande nação, em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus volta a falar com Abraão aquilo que ele tinha prometido lá no capítulo 12, quando ele faz o chamado de Abraão. E Abraão, lá no capítulo 12, quando o Senhor fala com ele, ele diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Abraão obedeceu? Ele obedeceu. Ele saiu da sua terra, saiu do meio da sua parentela, mas ele obedeceu completamente? Não, ele não obedeceu completamente. Sabe quem foi com ele? Ló. Ló foi com ele. No versículo 4 desse capítulo 12 diz o seguinte: assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. O que Deus tinha falado com ele? Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Ele saiu do meio da parentela de uma forma geral, mas tinha um sobrinho que ele gostava muito, que era Ló. E ele levou Ló. Ele obedeceu completamente, e assim somos nós. O que Deus quer da gente é obediência a toda a sua palavra. E às vezes a gente está obedecendo 90%, mas falta 10% para a gente obedecer, gente.
Tem coisas que às vezes fala, não, isso não dá para eu obedecer agora, Deus está exigindo demais. Deus tinha falado com ele para ele sair do meio da sua parentela, e ele desobedece. Então Deus aqui, neste momento, quando ele obedece para sacrificar o seu filho, o seu único filho, o filho da promessa, o filho que ele tanto desejava, ele quebra aquela desobediência que ele tinha tido lá no capítulo 12, quando ele sai, há 25 anos atrás. Certamente ele foi aprendendo com Deus, que Deus não tolera, não quer a nossa desobediência. A bênção total está na obediência total. Se eu obedeço parcialmente, posso até ser abençoado, mas vai faltar alguma coisa. Vai faltar alguma coisa. E aqui não. Aqui nós vemos Abraão obedecer na íntegra. Agora ele está obedecendo totalmente a Deus. Ele não questionou, não, Deus, eu vou sacrificar, eu tenho tantos carneiros, vou sacrificar, em vez do meu filho, 1000 carneiros. Deus não queria 1000 carneiros. Deus queria a obediência. Ele queria simplesmente que ele obedecesse, né? No capítulo 22, o versículo 2, ele diz: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então ele obedece, E no versículo 10 do capítulo 22, diz: estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Deus, ele quer obediência da gente. Obediência à sua palavra. Ah, mas isso é muito difícil. Não é difícil para quem quer obedecer. Não importa, mas por que Deus está exigindo isso? Não importa por que Deus está exigindo. Abraão não ficou questionando. Ele pegou seu filho e foi. E levou. Lá em 1 Samuel 15, versículo 22, diz o seguinte: porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então o que Deus quer da gente é a obediência. Se nós obedecermos, nós agradamos o nosso Deus. Isso traz alegria ao coração de Deus. Ele olha para as pessoas aqui na terra. Às vezes nós achamos que Deus está tão longe que não está olhando aquelas trapaçazinhas que a gente está fazendo, aquela mentirinha que nós contamos, aquela maldadezinha que está ali no nosso coração. Não, Deus está olhando tudo na nossa vida. Ele está olhando tudo. Quando nós vemos a palavra de Deus, ele dizendo: observaste o meu servo Jó. Está observando. Quando observou ali, Jesus estava observando a viúva, estava observando. Deus está demonstrando que ele observa o ser humano. Ele tem a capacidade de observar todas as pessoas de todos os tempos ao mesmo tempo, porque o nosso Deus está em todos os lugares. Ele tem todo o poder, tudo está nas suas mãos, e nós não conseguimos enganá-lo. Nós podemos enganar as pessoas, mas a Deus nós não enganamos. Então é preciso obediência. Você quer agradar a Deus? Você quer obter a sua vitória, como Abraão obteve, como ele foi abençoado? Então é preciso obediência. Então nós precisamos saber disso. E eu acho interessante que a obediência não foi só de Abraão, foi também de Isaque. No versículo 7, diz o seguinte: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão tinha aproximadamente
no mínimo 115 anos, porque os teólogos acreditam que Isaac era um adolescente para um jovem, entre 15 a 23 anos, quando há esse sacrifício. Então, alguns falam que era adolescente, e outros dizem que já era um jovem, e etc. Pensa bem, se Isaac não quisesse, se Abraão tinha condições com 115, vamos botar 15 anos, correr atrás de um moleque de 15 anos, um homem de 115, correr atrás dele e falar, não, vem cá que eu vou te amarrar, porque o texto nos diz que ele amarra ele sobre a lenha. Ele deve ter chegado, meu filho, Deus exigiu que eu te sacrificasse, eu não sei porque Deus está fazendo isso, mas Deus falou. E a obediência de Isaac é tremenda, porque ela representa exatamente aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O pai manda o seu filho, tal qual Abraão fez com Isaac, e vai se sacrificar. Só que o pai não precisou, Abraão, graças a Deus, não precisou sacrificar, porque Deus providenciou um cordeiro para que fosse colocado ali. Aquele cordeiro simboliza Jesus, que morreu na cruz do Calvário por todos nós. Não precisamos sacrificar, seres humanos não precisamos sacrificar, mas o sacrifício está aqui, no coração, né? É a obediência a Deus. Então, que você possa pensar sobre isso. Abraão, exemplo de fé, de obediência. Isaac, já um rapaz que obedece seu pai e, acima de tudo, obedece a Deus. Já tinha experiência com Deus, já sabia quem era Deus, e certamente ele falou, pai, seja feita a vontade de Deus, faça o que tem que ser necessário. Acredito que houve esse diálogo entre os dois, porque era impossível dele falar com ele assim, vou te agarrar. Ele estava sozinho com ele, não tinha ninguém. Os moços ficaram, o texto é claro, eles ficaram para trás e eles caminharam até o Monte Moriá, os dois. Pensa bem, os meninos aqui são adolescentes aqui, pai chegava, hoje eu vou te sacrificar, vou te amarrar aqui, vou te sacrificar. Vão correr na hora, claro. Se Deus não mandar, se Deus mandar, eu tenho certeza que alguns aqui vão obedecer. Mas é obediência que Deus quer da gente. O segundo aspecto que nós vemos aqui nessa história é o que Deus quer da gente. O que Abraão fez, ele ofereceu o que ele tinha de melhor. Ofereceu o que ele tinha de melhor. O que era o melhor para ele? No versículo 2, nós já lemos esse versículo algumas vezes. Teu único filho a quem amas. Deus promete para ele. Ele espera 25 anos. Ele olha para aquele menino. Ele consagra aquele menino a Deus. E fala, Senhor, ele é teu. Mas que bênção ele está aqui nos meus braços. Ver a tua promessa sendo cumprida na minha vida. E de repente, do nada, Deus fala com ele, olha, você vai sacrificar o teu filho. Eu quero o que você tem de melhor. É aquilo que você mais ama. Aquilo que é mais precioso para você. É isso que eu quero de você. E aí, nós temos que parar para pensar, o que é mais precioso para a gente? Nós temos dado o melhor para Deus. Às vezes o jovem, fica pensando, não, quando eu ficar velho, aí eu vou servir a Deus. Não, Deus quer o melhor de você. É a sua idade, é a sua força, a sua capacidade, sua vida. Ele quer a sua vida. Ele quer o melhor de você. Ele quer o melhor que nós temos. Às vezes a gente acha, às vezes
Por isso que Deus exige, quando nós trazemos nossos dízimos e oferta, as primícias. Ele fala as primícias. Por quê? Porque eu separo o que é melhor, o que é mais especial, é o primeiro. Eu coloco Deus em primeiro lugar. E aí diz que Deus quer da gente, né? Deus quer dessa forma. Nós vemos exemplo disso. José do Egito, ele deu o seu melhor, sua juventude, a sua fidelidade a Deus na sua juventude. Daniel, ele preferiu morrer. Ele era um jovem quando chegou na Babilônia, ele deu o melhor da sua vida. E nós vemos a história de Daniel, quando acontece o fato da cova dos leões. Nós contamos essa história para as nossas crianças e às vezes elas pensam que Daniel ainda era novinho. Ele não, ele estava com cerca de 80 anos. 80 anos. Então Daniel a vida inteira deu o seu melhor para Deus. Às vezes a gente vai ler a Bíblia ou orar no pior horário, quando nós já estamos esgotados e cansados, e dormimos, às vezes orando ou lendo a Bíblia. Será que você parou para pensar que nós temos que oferecer o melhor do nosso dia a Deus? Melhor tem que ser para o Senhor. Nós temos que começar da forma melhor. Logo ao levantar, nós fazemos a nossa oração. Logo ao levantar, nós meditarmos na palavra de Deus. Por quê? Porque Deus quer o melhor. É admirável quando Davi era um rei que já tinha muito poderio bélico e econômico, já estava muito rico. De repente ele está morando no palácio e olha e fala: espera aí, está errado, tem alguma coisa errada aqui. Eu estou morando no palácio e a arca de Deus está numa tenda. Preciso construir uma casa para Deus. E ele, no seu coração, tem a intenção de construir o templo que foi construído por Salomão, que era um templo maravilhoso. Por quê? Porque Davi pensou tudo isso, projetou tudo isso, porque ele queria no seu coração. Deus não estava preocupado com o lugar, se era bonito, Ele está preocupado mais com o nosso coração. Mas quando nós fazemos o melhor para Deus, isso alegra o coração de Deus. Ele fala: meu Deus, meus servos estão procurando fazer o melhor. O melhor não é para eles, é para Deus. Quando o povo estava lá em Ageu, lá no Antigo Testamento, eles voltaram para sua terra depois do cativeiro babilônico, e eles começaram a construir o templo, e de repente eles pararam de construir o templo, eles foram construindo aos poucos, e o templo ficou ainda incompleto, e Deus fala com eles: olha, vocês abandonaram o meu santuário, vocês abandonaram, vocês estão preocupados com as suas casas, vocês estão preocupados com as suas coisas, mas esqueceram. Não era por causa do templo, não, porque construir o templo, cuidar do templo, simboliza o cuidado que nós temos com a causa de Deus. O cuidado, a reverência que nós temos com Deus, é colocar Deus em primeiro lugar, e o melhor é para Deus. O melhor é para Deus. Então nós temos que refletir sobre isso, né? E quando nós fazemos o melhor, entregamos o melhor, Deus dá a vitória. Obediência. E colocar Deus em primeiro lugar. O melhor para Deus. O melhor. Como você tem feito a obra de Deus? Aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Você tem aperfeiçoado para fazer o melhor? Você que dá uma aula, você se prepara da melhor forma que você pode preparar. Você que ministra louvor, você que toca, você que cuida de criança, você que está na porta, você que evangeliza, você faz da melhor forma possível para Deus. Às vezes a gente, quando é para a gente, para a nossa casa, para o nosso trabalho, nós nos esmeramos. E está certo, temos que fazer o melhor também. O melhor que nós podemos. Mas
Para Deus é de qualquer jeito. Para Deus tem que ser o melhor. O melhor. Deus está olhando. Ele conhece o nosso coração quando nós fazemos de qualquer jeito. Quando nós fazemos só por obrigação. Agora, quando nós fazemos porque nós amamos a Deus, mais do que coisas, mais do que pessoas. Abraão aqui mostra o seguinte: eu amo Deus mais do que aquilo que Ele me deu de mais precioso. Porque lá no passado nós vemos que as riquezas já não tinham lugar no coração de Abraão. Quando os reis vieram dar uma fortuna para Abraão, porque ele tinha ajudado na guerra, e falou assim: não quero nada de vocês. Você pode dar para os outros reis que me ajudaram aí, mas eu não, porque depois vocês vão falar: eu enriqueci Abraão, e a minha bênção vem de Deus. A minha bênção vem de Deus. Ele sabia quem ele servia. Então, ofereça a Deus o seu melhor. O seu melhor. E para nós fecharmos aqui, quem obedece, quem dá a Deus o melhor, o que vai acontecer? Deus proverá para a sua vida todas as coisas. Nós vemos aqui no versículo 8 do capítulo 22, ele dizendo: respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Deus proverá. No coração dele já estava isso. No versículo 12, diz o seguinte: então lhe disse: não estenda a tua mão sobre o rapaz, e nada lhe faz, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E no 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E o 14 diz: e pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Quem obedece a Deus, quem dá o melhor da sua vida para Deus, ele pode ter certeza que Deus vai trazer toda a provisão que ele necessita. Você pode estar certo, lá no meio do morro, no mato, Deus manda foi coincidência não, meu irmão, foi Deus que mandou. O carneiro, você que obedece a Deus, todos os carneiros obedecem a Deus. Às vezes os animais obedecem mais que o ser humano, né? E obedece, e arrumou um arbusto para ele agarrar os chifres lá, para ficar agarrado lá, para que ele fosse sacrificado, porque precisava haver o sacrifício naquele momento. O altar estava no lugar, precisava haver o sacrifício, e Deus deu a provisão. Com certeza, se você obedecer a Deus, se você der o seu melhor, aquilo que Deus prometeu para Abraão, certamente virá sobre a tua vida. Eu queria ler aqui, diz o seguinte, o versículo 17: que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Deus vai nos dar a vitória. O que está falando para Abraão é o seguinte: eu vou te dar a vitória que eu te prometi. Deus tem promessas na sua palavra para você, Ele vai te dar a vitória que Ele prometeu, se você obedecer, se você der o melhor para Ele. E no versículo 18: nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Todas as nações da terra seriam abençoadas em Abraão. E nós somos abençoados em Abraão? Sim. Da descendência dele nasceu Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós somos abençoados, sim. E nós que somos abençoados, nós estamos aqui nessa terra para abençoar quem está ao nosso redor. A nossa boca tem que ser para proferir palavras de bênção sobre as pessoas. A nossa vida tem que ser constante bênção para as vidas das pessoas. Nós nascemos para isso. Nós somos pessoas abençoadas. Então nós cremos
nós cremos fielmente que aquele que obedece a Deus, aquele que dá o seu melhor para Deus, como Abraão aqui fez, ele vai ser abençoado, porque Deus vai prover todas as coisas. Ele deu a provisão, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Ele nos trouxe a provisão de tal forma que nós temos a convicção que nós temos vida eterna em Jesus Cristo. E mais do que isso, porque Jesus Cristo mesmo diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O próprio Senhor Jesus Cristo nos disse que se nós confiássemos nele, se nós acreditássemos, nós podíamos orar e ele responderia às nossas orações. O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que acrescentaria todas as coisas às nossas vidas, que nós não precisávamos ficar ansiosos quanto ao comer, quanto ao beber, quanto ao vestir, mas nós deveríamos praticar a justiça, nós deveríamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas, todas as outras provisões nos serão acrescentadas no nome de Jesus. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Deus, ele tem a provisão, assim como ele teve para Abraão, ele tem para a minha vida e para a sua vida, quando nós somos obedientes e, acima de tudo, nós entregamos tudo nas suas mãos, o melhor para ele. E a gente acha que a gente às vezes está perdendo. Quem dá o melhor para Deus só ganha, só ganha. Às vezes a gente fica com tanto receio de entregar o melhor para Deus. Fala: Senhor, vou confiar. Confia nele, pode confiar. Abraão confiou e recebeu a vitória. Abraão confiou. E se nós confiarmos, nós receberemos a vitória certamente no nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. E eu queria fazer duas perguntas. A primeira pergunta: você tem sido obediente a Deus? O Espírito Santo está falando no seu coração, com certeza. Se tem alguma coisa que Deus tem exigido na sua palavra, porque tudo que Deus exige está aqui na sua palavra, está na palavra de Deus. Não adianta as pessoas virem com questionamentos. Ah, mas o mundo mudou, é outro contexto. Não, a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. As suas promessas são eternas, assim como a sua palavra é eterna. O que Deus quer da gente continua sendo as mesmas coisas: a fidelidade, é a obediência à sua palavra, é nós fugirmos do pecado. Não adianta as pessoas virem com conversa hoje: não, mas nós temos que ser mais condescendentes com o pecado, porque quase todo mundo, pode estar quase todo mundo pecando, mas nós não podemos pecar, nós não podemos ser desobedientes. Ou somos ou não somos cristãos de verdade. A palavra de Deus nos diz que o morno, ele vomita da sua boca. Não adianta vir aqui à igreja, levantar as mãos, se fazer de crente, dar a paz do Senhor, ler a Bíblia e orar, mas na hora de obedecer, ser desobediente à palavra de Deus. A obediência é muito mais do que o sacrificar. A obediência é mais importante que você subir 1000 degraus de joelhos, você cortar seu corpo todo com facas. O que Deus quer da gente é obediência. Obediência. Você tem dado o seu melhor a Deus? Essa é a segunda pergunta que eu te faço. O melhor dos seus dias,
o melhor do seu dia para orar, para ler a Bíblia, para se consagrar. Você tem entregado nas mãos de Deus tudo que Deus exige? Não, mas isso é meu. Não, não é nosso. Nós não vamos levar nada dessa terra, nem material, nem dos relacionamentos. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Diante dessas duas perguntas, eu posso te afirmar uma coisa: Deus quer nos abençoar, Ele quer dar a provisão que nós necessitamos. Mas se está faltando obediência, ou se você não está entregando o melhor, há um desafio à sua frente nessa noite, de mudar a sua história, de falar: Senhor, eu tenho sido desobediente nesse aspecto, ou eu não tenho entregado o melhor, mas hoje eu faço como Abraão, eu entrego o meu Isaac. Às vezes o Isaac é o trabalho, às vezes o Isaac é um filho, às vezes o Isaac é o cônjuge, às vezes o Isaac é o dinheiro, às vezes o Isaac precisa ser entregue nas mãos do Senhor, para que Deus possa abençoar-nos. E se Deus falou o seu coração, e você quer tomar a decisão nessa noite, de falar com Ele: Senhor, eu entendi a Tua palavra, e eu quero ter essa provisão. Eu queria convidar você a falar com Ele: Senhor, eu entendi, eu quero ser obediente, ou eu quero te entregar o melhor da minha vida. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, e nós vamos orar. Se Deus falou o seu coração, em nome de Jesus, fique em pé e nós vamos orar nesse momento. É um desafio para quem quer servir a Deus e quer ser abençoado. Abraão, ele recebeu a sua bênção, porque ele entregou o seu melhor e ele obedeceu. Não resista ao Espírito Santo. Se Deus falou o seu coração, em nome de Jesus, fique em pé e nós vamos orar. Pai querido, louvado seja teu grande e excelso nome. Tu és tudo na nossa vida. Deus, não dá nem para imaginar como é a vida sem Jesus. Não dá para imaginar o desespero que passa no coração daqueles que não entregam totalmente a sua vida no teu altar, porque com o Senhor nos ajudando o tempo todo, com o Senhor pegando nas nossas mãos, esse mundo tem sido tão difícil. Ó Deus, mas aqui estão os teus servos, ó Deus. Não sei onde, que área o Senhor tocou no coração deles. Não importa em que área seja, Deus, mas existe uma entrega aqui, entrega de vida, entrega do melhor. Ó Deus, e em nome do Senhor, eu lhe peço, ó Pai, que neste momento, o teu anjo esteja bradando como bradou para Abraão, e esteja abençoando os teus servos agora, em nome de Jesus. Eu repreendo, Senhor, toda obra maligna que tem impedido da vitória chegar nas vidas deles serem totalmente abençoados no nome do Senhor. Ó Deus, se existe alguma área que precisa ser trabalhada, eu sei que o teu Espírito Santo está trabalhando neste momento, porque o teu Espírito Santo, ele é real, o teu Espírito Santo está neste lugar, o teu Espírito Santo é que convence as pessoas. Senhor, não é com palavras que a gente convence, mas é o teu Espírito Santo que vai até o coração, ó Deus, e convence,
Senhor, em nome de Jesus, abençoa essas vidas, ó Deus. Faça algo novo, especial. Eu fico imaginando o coração de Abraão naquele momento, a alegria no seu coração de ver a providência de Deus pela sua obediência, por ele ter entregado o seu melhor. Eu fico imaginando o coração de Isaac, ao ver a atitude do seu pai, de obediência, ao ponto dele, Senhor, seguir os seus passos no futuro, e ser também um grande patriarca. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos olhar para esses heróis da fé, saber que eles erraram como nós erramos, mas Senhor, eles nos ensinaram tantas coisas preciosas, e nós nessa noite, Senhor, caminhamos junto com eles. Nós nessa noite, nós, Senhor, estamos aqui porque temos a certeza que o Senhor está abençoando essas vidas, está fazendo algo novo nos seus corações, e agora, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los. Eu não sei de onde o Senhor vai mandar a provisão, mas eu sei que o Senhor vai em nome de Jesus. Eu não sei de onde ela vem, como Abraão não soube de onde vinha aquele cordeiro, mas o Senhor sempre manda a tua provisão. Portanto, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção sobre esses queridos, em nome do Senhor Jesus. Amém.